Bom, pessoal, então hoje eu vou tratar desse tema aí que é muito recorrente, né? Isso aí deve atingir muitos de vocês, né? Porque todas as matérias de exatas, né? Seja matemática financeira, estatística, física, a própria matemática, são repletas de fórmulas, né? E isso parece ser um obstáculo, né, na sua jornada rumo ao domínio das matérias de exatas, tá? Então, eu vou falar sobre esse tema hoje, tá? Não consigo decorar fórmulas, o que é que eu devo fazer, certo? Bom, a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça é que as matérias de exatas não são matérias de decoreba. Não são matérias que você tem como objetivo decorar fórmulas e simplesmente aprender como substituir valores. Não é assim que se aprende matemática, não é assim que se aprende física, não é assim que se aprende raciocínio lógico, não é assim que aprende matemática financeira. Eu sei que vocês foram forçados a isso de diversas maneiras, né? Por exemplo, você está estudando raciocínio lógico. Em vez de te ensinarem a lógica por trás das coisas, tentam martelar mnemônicos na sua cabeça e fazer com que você aprenda na base da repetição. Por exemplo, Vera Fischer, aí fica, Vera Fischer é fantástica, regra do mané, não sei o quê. Lá em física tem sorvete, S é igual a S0 mais VT, né? O cara fica lá, sorvete. Tem uma que não tem nada a ver com sorvetão, o povo fala sorvetão. E assim vai, né? O pessoal começa a inventar umas musiquinhas, papapá, aquela coisa toda. E, sinceramente, isso é a pior maneira que você pode buscar para aprender qualquer matéria de exatas, tá? Qualquer matéria de exatas, você tem que fugir de mnemônicos. A gente começa com o nome da matéria. Olha o nome da matéria, raciocínio lógico. Você está aqui para pensar e não para decorar, tá? É claro que, eventualmente, nós temos alguns assuntos, pouquíssimos, eu conto nos dedos os assuntos que você precisa de uma excelente memória, tá? Eu vou falar, por exemplo, assim, em estatística. A gente tem lá um assunto, né, de kurtose. Então, assimetria e kurtose, né, são assuntos que têm pouco raciocínio e que exigem muita memória, tá? Você precisa decorar coisas sem entender muito o que aquelas coisas significam, tá? Por exemplo, então, tá aí kurtose. Inclusive, essa semana eu fiz uma mentoria com um aluno aqui online, aqui no Instagram e no YouTube, e eu disse para ele, ele estava estudando para a Polícia Federal, e aí eu comecei a dizer para ele, olha, de todos esses assuntos de estatística, só tem um que é decoreba puro, que é kurtose. Então, deixa para estudar isso 3 dias antes da prova. Porque se tu for estudar hoje, tu vai esquecer. Então, deixa para decorar alguns dias antes da prova. Mas, de uma maneira geral, né, física, matemática financeira, estatística, não são matérias de decorar, tá? Então, esse é o pior hábito que você pode desenvolver ao tentar estudar matérias de exatas. Decorar por decorar. E tentar resolver os exercícios simplesmente escrevendo as fórmulas e buscando números nos enunciados para que você possa substituir ali. É claro que algumas poucas questões, normalmente questões mais fáceis, né, introdutórias dos assuntos, você consegue resolver dessa maneira, né? O professor está ensinando, por exemplo, física, está ensinando lá a equação de Torricelli. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar problemas a equação de Torricelli é assim, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Então são v ao quadrado, v0 ao quadrado, 2a delta s. Então são 4 coisas envolvidas na equação de Torricelli. Então os primeiros problemas que o professor vai resolver vão normalmente te dar 3 coisas e pedir a quarta. Então ele pode te dar a velocidade final, a inicial e a aceleração para você calcular o deslocamento. Ou ele pode dar o deslocamento, as velocidades para você calcular a aceleração. E assim por diante. Então, esses problemas introdutórios realmente são aplicação direta de fórmula. Você tem que decorar a fórmula e simplesmente substituir. Mas isso são os primeiros problemas, tá? São os primeiros problemas. Os problemas que você vai realmente encontrar nas suas provas, na grande maioria, não são
em inglês se chama plug and chug, tá? Plug and chug. Plug and chug é você nem entende o que aquilo está dizendo, é simplesmente jogar os valores nas fórmulas, tá? Então, não é dessa maneira que você vai memorizar as fórmulas. O pior hábito que você pode ter para aprender matérias de exatas é querer estudar na base da força bruta, na base da decoreba, tá? Fuja disso aí. Então, de uma maneira geral, decorar é um atalho ruim. É claro que decorar é melhor do que não fazer nada, né? É melhor do que desistir. Então, se entre fazer nada e decorar, é melhor decorar, mas é péssimo, tá? Então, eu acredito que muitos de vocês que têm esse bloqueio com matemática é porque foram forçados a enxergar as matérias de exatas como matérias de pura decoreba, né? Então, veja que a gente tem, por exemplo, física, né? Física é uma matéria que envolve muito raciocínio. O pessoal que está estudando, estou falando de física porque tem muita gente estudando para PRF. Estatística também, né? Você entra lá em estatística diferencial, aquela parte de estimadores, né? Envolve muito raciocínio, muito raciocínio. E o que é que as pessoas que estão acostumadas a estudar, olha aí, concurseiro com café, minha terra de Palmeiras no canto sabiá, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Matemática é uma linguagem, né? Vamos falar inglês. Digamos que você queira aprender inglês. Você já viu alguém que é fluente em inglês? Vamos falar das crianças. Criança aprende língua muito rápido, né? Eu falo isso com experiência própria porque eu vim para os Estados Unidos em 2014. Meu filho tinha 5 anos. E ele aprendeu a falar inglês antes de aprender a ler. Então veja que ele ficou fluente em inglês sem nem saber ler. Por quê? Porque ele não aprendeu inglês decorando. Ele não pegou um dicionário e começou a decorar as palavras em inglês. Ele vivenciou aquilo. Percebe? É justamente isso que você tem que fazer nas matérias de exatas. Não adianta você aprender inglês. Todo dia eu vou decorar 5, 7 palavrinhas novas. Em um ano eu vou saber mais de 2.000 palavras em inglês. Grande merda, não é assim que você vai aprender, não é assim que você vai ficar fluente em inglês. Você tem que vivenciar, tá? E a mesma coisa com matemática. Não adianta você fazer um formulário e tentar martelar aquelas fórmulas na sua cabeça, tá? Você precisa vivenciar. E o que é que eu estou querendo dizer com vivenciar? Você precisa fazer matemática, tá? Você precisa fazer matemática. Existe um matemático muito famoso chamado Paul Almus. E ele diz que a única maneira de se aprender matemática é fazendo matemática. E o que é que ele quer dizer com aprender matemática fazendo matemática? Ele quer dizer que você tem que resolver problemas, você tem que entender a lógica das coisas, você tem que fazer, você tem que imitar, certo? Imitar, que eu digo, é imitar o professor. Quando o professor resolve um problema, resolva também o mesmo problema, entendendo cada passo que o professor faz ali. Por exemplo, se o professor diz assim, está lá resolvendo uma equação e diz assim, eu vou cortar esse número com esse número. Você tem que se perguntar, por que esse corte é autorizado? Por que eu posso cortar esses dois números aqui? Então você não pode simplesmente aceitar essas coisas sem se perguntar o porquê. Eu já dei aqui um exemplo de inglês, né? Que ninguém aprende inglês decorando palavras no dicionário. Mas eu posso dar aqui exemplos de todas as matérias. Vou falar, por exemplo, química. Lá em química, o professor pode simplesmente te fazer decorar que se você juntar um ácido com a base, você vai ter sal e água. Você pode decorar isso, né? Ácido mais base vai dar sal e água. Ou você pode tentar entender por que quando eu junto um ácido com a base, por que daqui vai originar um sal e água. Então, para você entender isso e não simplesmente decorar, você vai ter que sair desse ensino, desse aprendizado superficial e vai ter que entender a lógica da coisa. Ou seja, você vai ter que ir para um nível molecular. Você vai ter que entender o que é que está acontecendo com as moléculas dessas coisas aqui.
O que é que está acontecendo com as moléculas do ácido e com as da base? O que é que está acontecendo aqui para que isso seja transformado em um sal e água? Então, não basta você ficar decorando. Ah, agora eu já sei, ácido mais base é sal e água. Aí eu te dou um ácido, eu te dou uma base, e você não vai conseguir descobrir qual é o sal que vai ser originado desse ácido e dessa base, porque você simplesmente não sabe o que está acontecendo em nível molecular. Você simplesmente decorou que vai dar um sal. Agora, qual é o sal? Aí só entendendo a lógica da coisa, tá? E aí isso eu posso dar exemplos de qualquer matéria, tá? Estou falando aqui física, estatística, química, porque são coisas que eu entendo, tá? Então, a maneira como, por exemplo, eu ensinei estatística nos meus cursos, tá? É totalmente contra essa questão da decoreba. Eu poderia dar uma aula de estimadores, por exemplo, é a aula mais difícil do curso de estatística, tá? Estimadores é a aula mais pancada. Seria muito mais fácil para mim, tá? Eu simplesmente jogar as fórmulas e colocar essa responsabilidade nas tuas costas, né? Seria simplesmente eu dizer assim, olha, o desvio padrão da média amostral é esse daqui, decora, tá? O erro padrão da proporção amostral é esse aqui, decora. E ficar jogando a responsabilidade toda para você. Isso seria uma canalice da minha parte. Por quê? Porque você não tem condições de simplesmente decorar todas as fórmulas, tá? Não é assim. Claro, decorar faz parte do aprendizado. Eu não estou dizendo que você não vai precisar decorar as fórmulas. Você vai decorar as fórmulas. Mas não é desse jeito que você vai decorar. Então, qual é a maneira que você vai decorar uma fórmula? Bom, primeiro, você tem que entender qual é a motivação. Aquela fórmula ali estão me dando para quê? Qual é o problema? Qual é o tipo de problema que eu consigo resolver com aquela fórmula, né? Digamos que você vai estudar, por exemplo, equação do segundo grau, tá? Então, você foi forçado, né, ao longo dos anos, né, a decorar aquela fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Primeiro, para começar, existem muitas equações que são bem mais rápidas, você consegue resolver bem mais rapidamente. Se você não utilizar essa fórmula, são várias. Quem assistiu as minhas aulas de equação de segundo grau aí ao longo dos últimos dias, tá? Inclusive está disponível lá na Escola de Exatas, quem for aluno, no módulo 19. Eu só fui dar essa fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a na aula de equação do segundo grau. Eu acho que depois de 1h30 ou 2 horas de aula. Veja só, eu estava dando aula de equação do segundo grau, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aquela formulazinha que você tanto conhece, né, que o pessoal no Brasil fala erradamente, de fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Já viu essa fórmula na vida? Pois bem, essa é a fórmula que se resolve qualquer equação de segundo grau. Na minha aula de equação de segundo grau, eu só fui mostrar essa fórmula depois de umas 2 horas de aula. E os alunos que estavam lá presentes, que assistiram essa aula, viram que aquela fórmula pode ser simplesmente descartada. Quem aprende a resolver equações do segundo grau acha aquela fórmula até supérflua, tá? Você não tem necessidade nem de saber aquela fórmula. Você tem várias ferramentas para resolver equações do segundo grau sem utilizar a fórmula, tá? A maneira mais... Você explicou isso também no curso de matemática todo dia, exatamente. Olha aí, tem uma testemunha aqui no Instagram colocando comentário, tá vendo aí? Você explicou isso também no curso de Matemática Todo Dia. Matemática Todo Dia foi um curso, foram aulas gratuitas que eu dei no YouTube, eu dava aula todo dia, tá? Sobre determinados assuntos e eu falei isso lá, tá? Então, que maneira é essa, Guilherme? Bom, existem várias, tá? Se o C for zero, você pode resolver fatorando. Se o B for zero, tem outro jeito. Se a equação for completa, você pode fazer completando quadrados, tá? E, inclusive, é completando quadrados que você chega na fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, primeiro, você tem que saber qual é a motivação. Para que eu quero essa fórmula? Tá? Quais são os problemas que eu consigo resolver com essa fórmula? Porque se eu simplesmente sacudo uma fórmula no teu colo e não te digo
quais são os problemas, quais são os benefícios que você vai ter em saber aquela fórmula, aí você vai virar aquele meme, né? Já viu aquele meme? Estou com 35 anos e até hoje não precisei da fórmula menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Já viram um meme assim, né? Então, foi o que eu fiz nessa semana. Nessa semana eu fiz uma lista de 50 questões de equações do segundo grau, resolvendo problemas. Veja, se você aprende a teoria profundamente, eu não estou dizendo de sacudir a fórmula no seu colo não, tá? Se você entende a teoria profundamente, você sabe quais são as motivações para aquela fórmula. Você aprende a demonstração de onde é que surgiu aquela fórmula. Depois você resolve uma bateria de 50 questões, aplicações práticas daquela fórmula. Qual é a probabilidade de você não ter decorado essa fórmula? Veja só, eu dei lá 3 horas de teoria, onde eu resolvi vários problemas e ensinei de onde surgiu, para que serve a fórmula, de onde vem a fórmula. Vamos lá praticar, resolver vários problemas. Depois de estudar toda a teoria, foram 3 horas de teoria, tá? Onde eu expliquei o DNA da coisa. Depois eu resolvi uma bateria de 50 questões. Qual é a probabilidade de você não ter decorado a fórmula? Veja que decorar a fórmula é uma consequência do aprendizado. É o destino, não é o caminho. Decorar a fórmula é consequência, não é o caminho do aprendizado. Não é você ficar escrevendo a mesma fórmula várias vezes ou escrever no papel e ficar olhando para ela várias vezes até você memorizar. Esse é um aprendizado tão raso que ele vai sumir da sua mente em pouco tempo. E eu não estou falando isso... Deixa eu ver se está por aqui. Ah, tá aqui. Eu não estou falando isso baseado em opinião, não, tá? Eu estou falando isso baseado em estudos científicos. Eu mostrei na semana passada aqui um livro que mostrava justamente isso. Eu vou mostrar novamente aqui esse livro e os dados científicos que esse livro mostra, tá? Esse livro está aqui, ó. O nome desse livro é Mentalidades Matemáticas. Existe esse livro traduzido em português, tá? Tá vendo aqui? O nome do livro em português é Mentalidades Matemáticas. Inclusive, quem me indicou esse livro foi um grande professor lá de Recife, meu amigo José Alvino. Ele, um dia, alguns meses atrás, ele postou isso. Ele postou esse livro e eu fui atrás desse livro e descobri coisas que eu tinha como opinião, tá? Baseado nos meus 15 anos de ensino, certo? E esse livro tirou algumas dúvidas minhas. Por exemplo, existe um mito de que existem pessoas, né, que nasceram... Ah, essa pessoa aqui nasceu para aprender matemática, essa não. Então essa daqui está condenada a ser um analfabeto matemático para o resto da vida. Isso não existe, tá? Eu destaquei aqui algumas coisas, alguns trechos do livro. E eu vou novamente ler para quem não viu a outra live que eu falei sobre isso, tá? Eu destaquei aqui, tá grifado já para a gente ganhar tempo, tá? Então tá aqui, ó. Eu já grifei aqui alguns trechos do livro e eu vou fazer a tradução rápida aqui para vocês. Olha só. Quando nós aprendemos uma nova ideia, correntes elétricas correm, tá, pelo nosso cérebro, criando sinapses em diferentes áreas do nosso cérebro. Se você aprende algo de maneira profunda, essa atividade sináptica vai criar conexões duradouras em seu cérebro. De novo, se você aprende algo de maneira profunda, as atividades sinápticas vão criar conexões duradouras em diferentes regiões do seu cérebro, formando caminhos estruturais. Mas se você visita a ideia apenas uma vez, ou de uma maneira superficial, eu não estou inventando isso não, está escrito aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui onde está meu dedo, estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Superficial way, tá vendo aqui, ó? Consegue ver aí ou não? De uma maneira superficial, eu não estou inventando isso não, tá? Tá aqui. Ou de uma maneira superficial, as conexões são feitas como traços na areia que se apagam da sua mente. Vocês estão vendo? Então, como é que você vai criar esses caminhos duradouros no seu cérebro?
estudando o assunto de maneira profunda e não simplesmente visitando a ideia uma vez ou de maneira superficial. Beleza? Bom, continuando aqui, vou passar aqui para a próxima, outros trechos que eu destaquei, tá? Veja só, as novas descobertas sobre o desenvolvimento do cérebro, sobre o desenvolvimento e a adaptação do cérebro, chocou a comunidade científica, tá? As novas tecnologias, né, de mapeamento e scanner do cérebro, tá? Que, assim, ó, em um dos estudos que teve um grande significado científico, né, das pessoas que trabalham com educação, foi o que eles fizeram. Eles deram a um grupo de pessoas, tá, 10 minutos de atividade de raciocínio por dia durante 3 semanas, tá? Então os caras fizeram um experimento, pegaram lá uma amostra e deram a essas pessoas 10 minutos de desenvolvimento, de atividades, né, envolvendo raciocínio durante 3 semanas. E os pesquisadores compararam o desenvolvimento do cérebro dessas pessoas que participaram dessas atividades de 10 minutos por dia durante 3 semanas com as pessoas que não participaram, tá? E as pessoas que participaram, elas fizeram novas conexões e os seus cérebros se desenvolveram, tá? Muito mais do que as pessoas que não participaram, tá? Bom, isso aqui, ele cita aqui o estudo científico, onde foi que foi isso realizado e tal, certo? Ideias de que crianças são inteligentes ou burras, lentas ou devagares, são totalmente falsas. Se os cérebros podem ser desenvolvidos em 3 semanas, imagine o que pode acontecer ao longo de 1 ano de estudo de matemática se as crianças forem ensinadas da maneira correta, com os materiais corretos. Certo? Bom, e aí ele conclui aqui dizendo que não está dizendo que todo mundo nasce com o mesmo cérebro. Não é verdade isso. As pessoas nascem com cérebros diferentes. É verdade, pode ser que uma pessoa, né, quando nasce, tem lá um cérebro mais desenvolvido que o outro. Mas o que ele fala é que essas diferenças nos cérebros, quando as pessoas nascem, podem ser vencidas caso a pessoa seja estimulada da maneira correta, certo? Bom, outras coisas aí eu falei na live, né, algumas semanas atrás, certo? Então, o que vocês têm que ter em mente, vocês que estudam para concurso, é que o estudo para concurso é diferente do estudo para universidade. Então, quando você estuda para a universidade, o professor diz, a prova vai ser na sexta-feira. Você passa a quinta-feira inteira tentando decorar aquelas coisas. Na Universidade de Engenharia, por exemplo, que eu fiz, a gente tinha ainda a possibilidade de utilizar a calculadora e também levar um formulário que quisesse. Você poderia colocar numa folha de papel as fórmulas que você quisesse. Tinha até provas que a gente podia levar o livro, tá? Então é muito diferente uma prova de universidade com a prova que você vai fazer no concurso. E na universidade você estuda para fazer uma prova daqui a 2 dias e depois você quer que aquele negócio se lasque da sua cabeça. Quero nem saber, já passou a prova mesmo, pronto, tá ótimo. Você que está estudando para concurso, você tem que ter um aprendizado duradouro. Por quê? Porque o que você está estudando hoje, você vai ser cobrado daqui a 3, 4 meses, às vezes 6 meses, daqui a 1 ano. Tá? Porque você não consegue, nas vésperas da prova, você não consegue revisar tudo que você estudou ao longo do último ano. Então você precisa criar essas conexões duradouras na sua cabeça. Então não adianta querer ficar decorando fórmula de maneira superficial, tentando aprender matemática na base da repetição. Não vai funcionar. Isso funciona no curtíssimo prazo. Se você vai fazer uma prova amanhã, Guilherme, vamos lá, digamos que eu seja um professor, eu dou aula particular. Aí você liga para mim, Guilherme, meu filho vai fazer uma prova amanhã de equação de 2º grau, dá um jeito aqui. Dou um jeito. Bom, eu vou lá na casa do menino, vou lá mandar ele decorar a fórmula, vou tentar descobrir qual é o padrão do professor, né? Dar uma olhada nas provas do professor para ver, ele vai cobrar isso daqui, se cair isso, faz isso, papapá, beleza. E quando acabar na segunda-feira, o menino já esqueceu tudo, certo?
Agora, se o menino lá estiver querendo fazer vestibular no fim do ano, isso não dá certo. É a comparação que eu estou fazendo aqui da universidade com o concurso, tá? Então, para fazer uma prova daqui a 2 dias, o decoreba é bom demais, ajuda muito, tá? Mas para fazer concurso, não. E aí é que as pessoas se iludem. Por quê? Porque alguns professores tentam ensinar na base do decoreba, e é claro, eu jogo a fórmula aqui para você agora. E aí, em seguida, alguns minutos depois, eu faço 10 questões daquele assunto. É claro que você vai estar com a fórmula ali em mente ainda, certo? Você ainda vai estar com a fórmula em mente ali. Agora, como é que você vai decorar isso no longo prazo? De novo, você tem que saber qual é a motivação, para que serve aquela fórmula, entender de onde veio aquela fórmula. Praticamente todas as fórmulas que vocês estudam no ensino fundamental e no ensino médio têm explicação fácil para você. São raras as fórmulas assim que são do outro mundo. Por exemplo, vou citar aqui, tem teoremas envolvendo determinantes, já ouviu falar? Matriz, determinante, sistema linear. Tem alguns teoremas envolvendo determinantes que realmente são complicados de você entender a demonstração. Nesses casos específicos, aí a gente tem que partir para a força bruta do aprendizado. Porque para você entender de onde surgiu aquilo é muito difícil. Vou lhe dar um outro exemplo. Já ouviu falar no teorema fundamental da álgebra ou não? O teorema fundamental da álgebra é algo que é muito fácil de entender, mas é difícil de entender de onde surgiu a demonstração. E se eu não estou enganado, o teorema fundamental da álgebra foi a tese de doutorado de Gauss. Então, porra, se foi a tese de doutorado dos maiores matemáticos de todos os tempos, o negócio deve ser meio complicado de se entender. Então, nesses casos, você pula. Agora, se você está estudando regra de 3, vamos lá, você que já estudou regra de 3, eu acredito que todo mundo aí já estudou regra de 3, né? Eu acredito que todo mundo. Você sabe de onde surgiu aquele negócio? Seta para baixo, diretamente proporcional, seta para baixo os dois, inversamente proporcional, seta para cima, inverte, papapá. Você já aprendeu. Eu não estou dizendo conseguir resolver problemas, não. Eu quero saber se você sabe de onde surgiram aquelas setas. Tá? Seta para baixo, seta para cima, diretamente proporcional, inversamente proporcional, inverte, papapá. Você já aprendeu de fato de onde surgiu aquilo ou não? Então, isso é um erro, né? Não? Você sabe aplicar, consegue como um robô resolver os problemas, mas não tem ideia de onde surgiu aquilo. Professor, qual é a melhor forma de decorar as fórmulas de ciclo trigonométrico? Primeiro, entendendo de onde as fórmulas surgiram, estudando a demonstração e depois resolvendo os problemas, né, de uma maneira significativa. O que é a maneira significativa que eu estou dizendo? É entendendo a lógica da coisa e não simplesmente aprendendo para que serve, quais são os tipos de problema que você vai resolver aquilo e praticando muito. Não existe aprendizado de matemática sem... Agora, claro, às vezes você já chegou num nível tão profundo, numa experiência, uma bagagem matemática tão grande que você já nem precisa ficar resolvendo muitos problemas, porque você já tem uma bagagem matemática muito grande. Você já é um bom resolvedor de problemas. Se você já tem muita bagagem matemática, você já não precisa ficar resolvendo 50, 60 questões no mesmo assunto, porque você já tem bagagem, você já tem habilidade algébrica suficiente para ficar manipulando as fórmulas. Beleza ou não? Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que o tempo que você leva para decorar alguma coisa é o mesmo tempo que você leva para entender aquela coisa. É ou não é? Vamos lá. Se você vai tentar decorar uma fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, aí você fica lá 15 minutos tentando decorar a fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, aí faz um funk, né? E eu agora vou te ensinar, não sei o que, vou te ensinar como decorar, aquelas papagaiadas que o povo fica fazendo no TikTok, né? Entendeu? Esse tempo que você fica fazendo essas firulas, certo? Essas papagaiadas para decorar a fórmula, é o mesmo tempo que você leva para entender de onde ela surgiu e entender o desenvolvimento. Pô, essa fórmula veio daqui.
O tempo que você leva para decorar é o mesmo tempo que você leva para aprender. Só que você tem que ver como é que você vai administrar melhor o seu tempo. Você pode tentar ficar batendo em ponta de faca, tentando aprender matemática de uma maneira superficial e na base da repetição, ou você pode tentar aprender matemática de verdade. Carlos, você está aí no chat. Está dizendo, a forma que o professor Guilherme ensina as fórmulas no curso de estatística é brilhante. Diga se eu estou mentindo ou não. Eu demonstro ou não demonstro quase todas as fórmulas de estatística. Praticamente todas. É claro que existem algumas fórmulas que eu não tenho como demonstrar no curso, porque ficaria num nível muito além do que vocês precisam. Mas as fórmulas que são básicas, que têm lógica, são fáceis de ser explicadas. Por que eu não vou explicar? Você não é capaz, não? Por quê? Porque se eu sou capaz de aprender, por que você não é? Tá? Então você pode aprender matemática. O que acontece é que muitos professores por aí fazem da matemática uma caixa de segredos e esses segredos são intocáveis para os alunos, né? E você tem direito e pode aprender esses segredos. Você pode aprender de onde as fórmulas surgiram. Não é nada do outro mundo, não. Veja só, a matemática que é cobrada nos concursos é matemática de ensino fundamental e ensino médio. Não é matemática de nível superior. Você não tem que ser matemático. Você só tem que aprender a matemática básica, a matemática do ensino fundamental, do ensino médio. Então, o que é que acontece? Vou dar um exemplo. Você está aí rodando no Instagram, tal, aí aparece um professor fazendo palhaçada na frente do quadro, tá? Aí ele vai ensinar assim, olha, eu vou ensinar agora um bizu para você dividir por 5, tá? Dividir por 5. Então, quando aparecer uma divisão por 5, o que é que você faz? Você multiplica por 2 e desloca a vírgula. Só isso, tá? Aí a gente vai fazer alguns exemplos agora. Vamos lá. 4 dividido por 5. Então, como é o bizu, multiplica por 2 e desloca a vírgula, certo? Aí o cara faz 4 vezes 2, 8. Deslocou a vírgula, ficou 0,8. Deu certo, ótimo. E agora, vamos dividir 7 por 5. Multiplica por 2, 7 vezes 5, 14. Deslocou a vírgula, 1,4. Deu certo, ótimo. Por que que isso é uma bosta? Porque você não sabe de onde surgiu. Por que que para dividir por 5 eu posso multiplicar por 2 e deslocar a vírgula? A explicação disso é ridícula de simples. Por que que você não tem direito de saber a lógica por trás disso? A gente precisa de um Mr. M para ficar desvendando a fórmula mágica, né? Então, eu vou explicar agora, tá? Se você tiver um papel, assim, claro, se eu tivesse um papel, eu tô sem caneta aqui, mas se eu tivesse um papel seria bem mais fácil explicar. Mas vamos lá, vamos pensar na fração, tá? 7 sobre 5, eu tô querendo dividir, né? 7 por 5, tá? Então, você aprendeu lá em matemática que multiplicar por 1 não altera o resultado, porque 1 é o quê? 1 é o elemento neutro da multiplicação, concorda? Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, beleza. E você também sabe que qualquer número dividido por ele mesmo é 1, concorda? Então, se eu tenho 7 quintos, 7 sobre 5, tá? E eu multiplicar essa fração por 1, não vai alterar o resultado, porque multiplicar por 1 dá no mesmo. Só que em vez de escrever 1, eu vou escrever 2 sobre 2, tá? Então ficou, pega aí o papel, 7 sobre 5 vezes 2 sobre 2. E quem é 2 sobre 2? 2 sobre 2 é 1. Tá? Multiplicar por 1 não altera o resultado. Então eu estou pegando aquela fração 7 quintos, estou multiplicando por 2 sobre 2. O que é que ficou em cima? Em cima ficou 7 vezes 2, 14. E o que é que ficou embaixo? 5 vezes 2, 10. Ou seja, você está dividindo 14 por 10. E 14 dividido por 10 é 1,4. É por isso que você, quando vai dividir por 5, multiplica por 2 e desloca a vírgula. Porque o que é que você está fazendo na realidade? Você está multiplicando essa divisão, esses 7 quintos, 7 dividido por 5, por 1. Só que em vez de escrever 1, eu escrevi 2 sobre 2, uma fração. Quanto é 2 sobre 2? 2 sobre 2 é 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. Então, em cima ficou 7 vezes 2, 14. E embaixo ficou 5 vezes 2, 10.
Ou seja, em vez de dividir 7 por 5, eu vou dividir 14 por 10. É fácil, não é? Entender a lógica da coisa. Olha que eu estou sem papel aqui, tá? Eu não estou nem explicando no quadro. Mas veja como, se você entende a lógica da coisa, você pode aplicar isso em outras ocasiões. Por exemplo, vamos aprender agora a dividir por 25. Olha só, perceba que 25 vezes 4 é 100, tá? 25 vezes 4 é 100, é ou não é? É. Então, se eu quiser dividir alguma coisa por 25, o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cima e baixo por 4. Por quê? Porque se eu multiplico em cima e baixo por 4, 4 sobre 4 é 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. Concorda? Então, vamos dividir 6 por 25, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e baixo por 4. Por quê? Por que é que eu posso fazer isso? Porque 4 sobre 4 é 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. Vamos lá. 6 dividido por 25. Vou multiplicar em cima e baixo por 4. 6 vezes 4 é 24. E 25 vezes 4 é 100. Ou seja, em vez de dividir 6 por 25, eu vou dividir 24 por 100. E quanto é 24 dividido por 100? 0,24. Acabou. Aí, o que é que os professores do bizu fazem? Olhe, já aprendeu o bizu para dividir por 5? Multiplica por 2 e desloca a vírgula uma casa, né? Agora eu vou ensinar outro bizu. É o bizu do 25. Multiplica por 4 e desloca a vírgula duas casas. Pelo amor de Deus, não é melhor ensinar a lógica da coisa? Por que é bom ensinar a lógica da coisa? Porque isso que eu ensinei para vocês agora, vocês nunca mais vão esquecer na vida. Nunca mais vão. Por quê? Porque foi um aprendizado significativo. Aquilo fez lógica, fez sentido para você. Você aprendeu de verdade. Você pode agora expandir isso para outras coisas. Querem aprender agora a dividir por 125? Vamos lá? Aprender a dividir por 125? Veja só. 125 vezes 8 é 1000. Então, todas as vezes que eu for dividir por 125, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 8. Tá? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 8. Porque 8 vezes 125 é 1000. Então, se eu quiser dividir, por exemplo, 3 por 125, vamos lá dividir 3 por 125? Eu sei que 125 vezes 8 é 1000. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por 8. Em cima vai ficar 3 vezes 8, 24. E embaixo vai ficar 125 vezes 8, 1000. Ou seja, eu vou dividir 24 por 1000, que é 0,024. E isso você, agora que você aprendeu a lógica, você usa isso em outras coisas. Vamos dividir por 50? Vamos lá. Eu quero dividir 7 por 50. Como é que eu divido 7 por 50 rápido? Olha, eu sei que 50 é a metade de 100. Então eu posso multiplicar em cima e baixo por 2. Não é não? Porque se eu multiplicar os 50 por 2, vai virar 100. E dividir por 100 é muito fácil. Então vamos lá dividir 7 por 50 de cabeça? É só multiplicar em cima e baixo por 2. Porque 50 vezes 2 é 100. Então vamos lá, 7 sobre 50. Eu vou multiplicar em cima e baixo por 2. De novo, por que eu posso multiplicar em cima e baixo por 2? Porque 2 sobre 2 é 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então você decora as coisas em matemática e não sabe nem para que serve. Quando o professor vai te explicar que 1 é o elemento neutro da multiplicação, que multiplicar por 1 não altera o resultado, ele tem que te mostrar para que serve isso. Onde é que eu vou usar isso em matemática? Aqui eu estou dando um exemplo, existem vários exemplos, tá? Vários, esse é um deles. Então vamos lá, vamos dividir 7 por 50 agora. É só multiplicar em cima e embaixo por 2, porque 50 vezes 2 é 100, isso vai me ajudar. Vai ficar 7 vezes 2, 14 em cima, 50 vezes 2, 100 embaixo. Ou seja, é só fazer 14 dividido por 100, que é 0,14. Acabou. Veja como quando você entende a lógica, nunca mais na sua vida você vai esquecer isso e você vai usar isso em vários outros casos. Concorda ou não? Veja, rapidamente, em vez de te ensinar um bizu para dividir por 5, eu te ensinei a dividir por 5, por 25, por 50, por 125.